Olha, eu vou te dizer que eu fui ali, não tem? E hoje é dia de especial. De quê? Tá vendo aquela mulher ali? Hoje é dia especial dela, gente. Dia das mães. Primeira vez que eu compro de muitos. E tá aqui, ó. Dia das mães. Uma mulher guerreira, batalhadora. Foi mãe e pai. Ao mesmo tempo. Primeiro de milhões e vai de muitos mais pra gente, pra ela. E tá aqui, né? Mesmo que ela não sabe fazer bolo. Mas vai aprender a fazer bolo. Mas faz bolo aqui, onde foi que tu comprou? E é isso, um feliz dia das mães. Onde foi que tu comprou?